Fala, galera! Está no ar o MrCast. Nós estamos no nosso 7º episódio. Estamos felizes de ter chegado até aqui. E nós temos aqui mais um convidado maravilhoso. Viu? Vocês vão gostar muito dessa entrevista. Pode ter certeza. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a seguir nosso canal no YouTube do MrCast. E também a nossa página no Instagram para você acompanhar os nossos episódios, as nossas entrevistas, porque a gente está fazendo conteúdo com muito carinho para vocês. Certo, Júlio Hermes? É isso aí, Daniel. E aí, pessoal? Ó, mais um episódio, hein, gente? Vamos com tudo. A gente precisa que vocês sigam aí, se inscrevam no canal, aí, gente, pra gente poder alcançar mais pessoas. Com certeza. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio uma presença especial, Ilustre. Né, Daniel? Ilustre. Especial. O tema, o objetivo do episódio de hoje, Daniel, é ajudar pessoas. Esse é o objetivo de hoje. Ó, nós estamos no divã hoje. Hoje é o Essa divã. é a verdade. Hoje, e para isso, para ajudar pessoas, nós convidamos ele, o nosso doutor, Doutor Evandro. Evandro Alvimar, Geralmente especialista em terapia cognitiva comportamental. É isso, Evandro? Cara, eu sou especialista, mas não sou doutor. Não fiz doutorado ainda. Não fez, mas manja demais. Eu te acompanho na sua rede social. Inclusive, Daniel, vamos passar o serviço aí do Evandro para o pessoal seguir ele também na rede social. Com certeza, gente. Ó, qual que é o seu Instagram, Evandro? Psicólogo Evandro Alvimar. Uhum. Isso aí, pessoal. Ó, segue o Evandro lá, curte o conteúdo dele, que também é show. Ajuda muito as pessoas, né? E olha só, gente. Geralmente a gente é entrevistado pelo psicólogo, né? É. Hoje nós botamos ele na cadeira aqui e nós que vamos entrevistar ele, tá? Vamos lá, vamos Se junto. você descobrir que a gente é doido, tem algum problema de cabeça, você já avisa a gente aqui que eu já vou lá pro seu consultório assim que acabar. Por enquanto tá tudo certo. É pertinho aqui, né? Onde que é, o Evandro? Oh. Onde que é o seu consultório aqui? Aqui na em Pará cidade? de Minas eu tô ali no Manhattan. Tá no Manhattan aí. É um prédio novo ali, quase em frente ao Pomar. Uma excelente Floricultura. localização, muito bom lá. É legal. E você É um prédio muito bacana. atende lá em quais horários, assim, o dia todo, a semana toda? Então, eu tô aqui em Guaratinga, tô em Guaratinga e tô aqui em Pará de Minas. Uhum. Então, Pará de Minas eu venho às segundas, quartas e sextas e Guaratinga terças e quintas. Bacana. Então você concilia atendimentos em Guaratinga e aqui na cidade de Pará de Minas. Exatamente. De acordo com o agendamento. Isso, online Entendi. também. Aí, gente, ó, precisar de fazer uma terapia, né, doutor? Psicoterapia. Psicoterapia. Precisar de fazer uma consulta psicoterapia, nosso doutor Evandro aqui, ó, tá à disposição de isso aí. vocês. Ô, Evandro, vamos começar sabendo um pouco sobre você, assim, conta pra gente como que foi, assim, seu interesse por essa área, né, que é uma área humanas, né, Aham. lidar aí com a saúde mental das pessoas, lidar com comportamento, né? Comportamento, assim, como a exteriorização dos sentimentos, do pensamento, né, do ser humano. Como que foi? Qual foi a escolha? Então, Júlio Hermes, eu sempre me interessei pelas relações humanas, sempre me interessei pela forma como que as pessoas se comunicam, como que as pessoas se relacionam, por comportamentos humanos. E aí, um belo dia, eu resolvi fazer, por acaso, o vestibular e acabei passando. Entendi. Então, desde ali, eu quis cada vez mais estudar e aprofundar e hoje estamos aí trabalhando já há alguns anos. Entendi. Então foi assim uma escolha mesmo, né? Foi uma opção sua, não teve nenhuma motivação assim extraordinária. Eu te pergunto isso porque assim, eu sou advogado. Aham. E eu estudei, me interessei pela advocacia, me tornei advogado por um trauma. Sim. Foi um trauma que me motivou a Aham. a estudar o direito, a ser advogado. No seu caso, foi uma escolha mesmo, né? Você escolheu... Cara, você toca num assunto bem interessante, porque eu acredito que muitas pessoas escolhem suas profissões
a partir de um trauma, com certeza. E isso pode ter acontecido comigo também, porque assim, a minha história de vida é muito parecida com a história de vida de muitos brasileiros, né? Uma história de muitas dificuldades, de muitos problemas, né? Relacionamentos ali na infância, enfim, só para você ter uma ideia, minha mãe já casou 3 vezes e os 3 maridos faleceram. Os 3 faleceram. Exatamente. Sério? Então, assim, a gente acaba que tem, né, um histórico assim, de dificuldades mesmo. E eu acredito que, de alguma forma, o trauma puxa a gente também para uma determinada profissão. Isso também é muito subjetivo, vai de acordo com o próprio sujeito, né, com a forma dele entender e observar o mundo. E a percepção também, e aí o impacto do trauma. Porque às vezes o trauma pode ser o trauma pode não ser o suficiente para motivar a pessoa a fazer determinada coisa, né, Evandro? Com A certeza. seguir determinada profissão, né? Eu me lembrei daquela frase de Sartre, né? Não importa o que fizeram de você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. Bacana. Então, enfim, não importa o trauma. O que você vai fazer com o trauma agora? Se não souber o que fazer, procura ajuda, que de alguma forma você vai encontrar uma resposta. Mas você, antes de ser psicólogo, eu já sei que você foi músico. Não foi? Não sei se eu posso dizer que eu fui músico depois que eu conheci o Daniel, professor de música, né? Mas enfim. Você dava aula de violão? Eu dei aula de violão por um tempo, por alguns anos, na verdade. Eu dava a base, né, para as pessoas. Você começou na música? Comecei na música. O que me faz acreditar que eu tenho solução, tá vendo? Porque o cara hoje é um... Ó, ele é um profissional de sucesso, alcançou a carreira dele, o sucesso dele, começou na música, né? Quer dizer que tem jeito pra mim, então. Quer dizer que eu posso chegar lá também. Sim, mas só uma observação. Antes da música, eu tava na roça, né? Eu sou made in roça, então já capinei, já rocei, já fiz todo esse tipo de trabalho aí. Sim. Aí depois eu falei, eu vou dar aula de violão, porque tá muito complicado pegar tanto peso. E aí fui pra música, já tocava, já tinha feito aula em escola de música. E assim, sabia, tinha uma noção, né, de teoria e tal, e comecei dando aula para algumas pessoas conhecidas, até que foi indo e eu fui cada vez mais dando aula para outras pessoas também. Ou seja, você começou a dar aula de violão pra não ter que trabalhar. Ô, Daniel, essa é a verdade. Daniel, eu acho que Não ele tem que entregou o trabalhar trauma dele ali agora. Não ter que trabalhar pesado, porque eu vou falar com você. Não, assim, toda profissão é digna, mas era difícil. É que de tanto as pessoas, pra quem não sabe, eu sou músico, sou professor de música, pra muita gente, e eu quebrei esse preconceito, eu tive que quebrar esse paradigma, principalmente em cidade pequena, quem é músico não gosta de trabalhar, né? É porque o músico tem aquela ideia de ser aquele cara boêmio, né? Aquele cara que acorda tarde, que não esquenta muito a cabeça com as coisas, mas assim, eu pelo menos fiz disso a minha profissão. E eu vou te contar um segredo. Sim. Bora. Eu sempre quis ser psicólogo. É mesmo? Olha que bacana, cara. Eu adoro, eu gosto, eu leio livros, alguns livros, não muitos. Já li alguns livros de psicologia. Gosto muito de psicologia. E estudei psicologia no ramo da música com relação às aulas de canto. Por quê? Porque quando a pessoa está cantando, ali tem um ser humano. E você precisa interpretar as emoções dele para você passar para esse ser humano as ferramentas necessárias para ele vencer aquilo. Então eu entendi, eu aprendi, por exemplo, que veja só, ó, olha a técnica. Isso é da psicologia da voz, olha que interessante. Toda pessoa que quer sensualizar pra alguém, ela nasala a voz. Então você tá lá na balada, ou você tá numa festa, chega uma menina, a menina, oi, tudo bem? Tá afim de você. Por quê? É uma forma de sensualizar, anasalar a voz. Sim. Outra coisa que eu aprendi é que, da psicologia da voz, gente, a pessoa que conversa articulando muito, geralmente é narciso. Porque ele quer se impor diante de você. Então a conversa dele é sempre mais alta que a sua. Autoritarismo. E ele fala sempre articulando com muita energia na boca. É o narciso, né? Eu aprendi isso na psicologia. Mas desculpa, voltando. Então você foi lá na música, descobriu que música não dá futuro. Pois é, cara. Eu descobri, na verdade, que eu não era bom músico para levar adiante. Eu não era nenhum Daniel da vida. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer outra coisa. E eu sempre gostei muito de música e de comportamentos, né? Essa é a realidade, assim. Eu gosto demais dessas duas coisas. Embora, ultimamente, eu tenho deixado a música um pouco de lado, ou
praticamente de lado para realmente focar na psicologia, né? Acho que a gente precisa focar em algum nicho e seguir adiante. Mas assim, cara, bacana você com vontade de fazer psicologia em um determinado momento da sua vida. Seja bem-vindo, ainda dá tempo, hein? Você vê que ele já percebeu que eu tô indo pelo caminho errado. Falou, Daniel, olha, pensa direitinho, porque eu pulei da música pra psicologia há tempo. E engraçado, assim, de tudo que a gente está conversando aqui agora, que tudo que a gente falou envolve sentimento e pensamento, né, Evandro? Exatamente. Tudo envolve sentimento e pensamento. E isso se reflete em comportamento. Comportamento saudável ou comportamento destrutivo, né? Aquele comportamento que, ao invés de levar a pessoa para a evolução, a construção da vida, para destruição. Para destruição. Aham. E qual que é o papel do psicólogo no que diz respeito ao comportamento humano para ter uma saúde mental, o Evandro? Muito bem, Juliermes. Então, a gente Caprichou na pergunta. entende, Que com isso? certeza. Estudou mesmo, hein? Fez direitinho. fez o papel de Estudar casa. o homem. Fez o trabalho de casa direitinho, tá de parabéns. Obrigado. A gente entende em psicologia comportamental que pensamento também é comportamento, né? Porque quando você pensa, você está em movimento, em ação, né? Então, o sentimento, o pensamento, comportamento, isso são questões humanas, né? Só o ser humano consegue pensar, né? Só o ser humano consegue criar tantas coisas interessantes. E o papel da psicologia, hoje, ele é fundamental nesse sentido, porque a partir do momento que o homem desenvolve a linguagem, né, nós podemos criar tantas coisas e se comunicar, né, para que a gente possa desenvolver tantas coisas. E com isso, a ciência se desenvolveu muito, né, nos últimos anos, em todas as áreas científicas a gente pode considerar. E aí, quando a ciência se desenvolve, o ser humano se desenvolve, a nação se desenvolve, e a gente consegue ter muito mais qualidade de vida, viver muito melhor. Né? Então, ou seja, o psicólogo, neste caso, é um guia. O papel dele ali é de ser um guia para, de alguma maneira, colocar aquela pessoa que necessita ali de um direcionamento. Eu achei forte essa expressão, guia. Um guia. Que soa meio místico, meio espiritual, né? Será que de repente um instrutor, um ajudador, um colaborador? Pois como é que é? É um guia, né, para ajudar a pessoa, porque saúde mental é difícil, né, o Evandro? É difícil mesmo. É difícil ter saúde mental com tudo isso que a gente está vivendo hoje no mundo. Tinha uma pandemia aí até agora há pouco. As pessoas estão doentes mentalmente, né? Com certeza. Aí, depois da pandemia, vem uma guerra, vem uma eleição em que o Brasil está polarizado e que cada um pensa de uma forma, cada um quer defender um lado, cada um quer ter um político de estimação e as pessoas vão se desgastando com isso, né, Evandro? E vai criando traumas, vai criando gatilhos ali, Evandro, que, querendo ou não, impacta no dia a dia da gente, né? De lidar com o filho, de lidar com a esposa, de lidar com o trabalho. Então, o psicólogo ele tem esse papel aí, né, Evandro? De ajudar, Sim. de guiar. Então, Juliermes, quando você fala o psicólogo é um guia, eu fico pensando nessa pronúncia. Eu gosto de dizer que o psicólogo é um profissional. Sim. Né? É um profissional devidamente capacitado para ajudar o ser humano a entender, a lidar com seus próprios sentimentos, pensamentos, comportamentos. Mas assim, a gente pode pensar metaforicamente que é um guia. É um guia. Porque assim, ele caminhou por certos direcionamento ali, lugares, né? E entendeu aquilo que funciona, aquilo que a ciência diz que é realmente funcional. E aí, a partir disso, ele pode contribuir para aquelas pessoas que estão ali como turistas querendo conhecer, né, o campo dos sentimentos, o campo dos pensamentos. Isso. Inclusive, você falou uma palavra interessante aí, turista, né? Que a pessoa, quando ela é turista, ela não assume o protagonismo dela na vida dela, né? Exatamente.
nas relações com as outras pessoas, né? Aham. Então, assim, ajuda também. O psicólogo ele tem que esse papel de ajudar as pessoas a assumirem o protagonismo da sua vida também, né, Evandro? Aham, Pra bacana poder- esse questionamento. Inclusive, eu queria falar para você. Você é um turista raiz ou Nutella? Ó, essa é boa. Né? E aí? Enfim, me veio isso na mente. Não sei, Uhum. nunca vi isso em lugar nenhum. E qual é? Como explica pra gente um pouquinho Então, nesse contexto que nós estamos Aham. conversando aqui, né, o turista raiz é aquele que inicia um acompanhamento psicológico e dá sequência nesse Entendi. tratamento, porque é um tratamento, Uhum. né? Então, se você vai iniciar um tratamento para câncer, você vai fazer realmente aquele tratamento corretamente. Uhum. Então, assim, o turista, né, digamos, Raiz. raiz, ele vai realmente levar a sério, né, esse autocuidado, esse processo de autoconhecimento, de tratamento, e vai seguir adiante, ou seja, vai estar sempre querendo visitar vários lugares, Entendi. né, e às vezes visita os mesmos lugares, né, novamente assim, porque consegue enxergar coisas novas naqueles mesmos lugares, naqueles mesmos caminhos, né? Já o turista Nutella, digamos, é aquele que vai, vou lá. Vai lá, mas já vai com a intenção de Não dá em nada. não dar em nada, já vai com um monte de crítica e com um Ele monte... já vai para não obter respostas, né? Para comprovar a certeza de que não vai ajudar nada aquele psicólogo ali. Né? É. Basicamente Ô, isso. ô, Evandro, bom demais, hein? Ah, Ô, que bacana. papo gostoso. Gostei, Isso é cara. bom. Viu? Legal. Você que Falar achou, sobre- Evandro? Você que achou, Evandro? É? Viu uma Tá perdido palestra, aí. viu uma palestra do Evandro lá na escola dos meninos lá. Inclusive, mandar um abração aí pra Denise. A Denise segue a gente, Evandro. Bacana, Denise, abração, Denise. abração. A Conheço Denise é a há diretora muito da tempo, escola? há muitos anos. Denise é coordenadora, se eu não me engano. coordenadora da Se eu escola. tiver De engano, Garatinga, se eu não tá, tiver gente? enganado. É. Ô, Evandro, fala pra mim aqui, mas assim, na tora, na lata. O que você acha desses coach aí, cara? O coach funciona? Tem o coach honesto, tem o coach desonesto. Esse coach, ele utiliza de ferramentas psicológicas sem ter habilitação pra isso. Como é que é esse negócio de coach, cara? Assim, eu vou falar a minha opinião pra você rapidinho. Eu acho a maioria farsa. Uhum. Eu sei que tem os o coach veio do meio de empreendedorismo, né? Sim. De empreendedorismo não, tem uma palavra. Me ajuda, gente. Eu diria que- Corporativo. Meio corporativo. Isso, meio corporativo. Eu sei que tem o cara, o coach sério, o cara ali, mas tá começando a virar uma coisa muito, sei lá. E aí? Aham. O que você acha? Então, Daniel, boa pergunta, hein? Nós podemos pensar, primeiramente, o que a gente está chamando de coach, né? Porque o coach pode ser um técnico. Então, você, como técnico, dá aula de canto, dá aula de música, de violão, né? E assim, entendendo que você é um técnico, você se especializando, né, com muitas 1000 horas de estudo, treinamento, você pode realmente ser capaz de ajudar o sujeito a chegar em algum lugar, né? Eu não sou especialista em coach, mas o que me parece, o coach te ajuda a chegar em algum lugar, a alcançar um objetivo específico, né? Aliás, coach em inglês é treinador, né? Exatamente. Coach. O treinador. É. Sim. Então, assim, agora, quando se trata de emoções, pensamentos, sentimentos, né, de um modo geral, é algo muito mais complexo, né? Você não tem como você fazer algumas horas de estudo e já se tornar um coach em emoções, sentimentos. Mas é o que a maioria tá fazendo. Aí eu entendo Essa que é algo mais complicado, né? Porque você realmente precisa de um profissional completamente capacitado, né, para conseguir trabalhar isso com você. Ô, Evandro, e também um histórico de resultados, né? Como é que o cara vai ser um coach de empreendedorismo sendo que ele nunca foi empreendedor? Exatamente. Sendo que ele não tem ali um resultado empírico ali, né? Comprovado, né? Como é que ele vai ser um coach, sei lá, falar sobre emoção, sobre motivação? Ele precisa apresentar um fato ali, né? Um resultado para isso, né? Exatamente. Às vezes ele pode até ter resultado, Daniel, mas o resultado, cada um obtém um resultado diferente. É muito E complexo. são várias variáveis que influenciam também no resultado, né? Variáveis, por exemplo, como potencial econômico, né?
personalidade. Então são Sim. várias questões que influenciam aí para pessoas se achar também, né? Um preparado para ser coach. Como toda profissão, tem muitos charlatões por aí, né? Tem muita gente que, às vezes, a pessoa é mais comunicativa, mais eloquente, acaba realmente conseguindo ali pessoas para servir como isca. Eu só não gosto da ideia, assim, que eles vendem que a vida é fácil. É. Ou que você pode ser um milionário. Não é que você não pode ser, né? Mas, assim, vendem uma propaganda de sucesso que a gente sabe que não é assim, né? O cara... É uma questão muito de meritocracia mesmo, né? Se você acreditar, você pode, você consegue. Só que, às vezes, naquela caminhada, naquele processo, o sujeito vai lidar com diversos obstáculos sentimentais, a nível de pensamentos, dificuldades, que pode, assim, de repente até desencadear, quem sabe, um possível transtorno mental, pode adoecer nessa busca, né, desenfreada pelo sucesso. Cara, eu acho que se você chegar aos 50 anos, não matar ninguém, criar seus filhos, não ir preso, você já venceu na vida, cara. Viver é difícil, Evandro. É difícil. Sim. Viver é difícil, cara. difícil. O Pondé fala muito isso. É Não tem que a propaganda de um cosmético que falou assim, que o jovem conquiste o mundo. É uma propaganda assim, né? O Pondé fala muito isso. Assim, olha, o cara não arruma nem a cama dele. Como é que ele vai conquistar o mundo? Comece arrumando sua própria cama primeiro. Então, o cara, ele quer ser o novo Mark Zuckerberg. Mas ele não arruma a própria cama. Então... Pois é. Isso é comportamento, né, Evandro? Sim, Como que a pessoa... Isso vem muito de crenças culturais, né? Ou seja, acredite em você, você consegue chegar em tal lugar, você consegue se superar e tal. Mas é algo muito complexo, porque isso não é para todo mundo. Tem pessoas que realmente não vão conseguir chegar lá. É a realidade, né? tá vendo? É a realidade. É a realidade. A realidade é difícil, é duro Claro. mesmo, todo mundo sabe que é difícil. Que o né? ponto de partida, às vezes, é diferente daquele outro também. Agora, aquele cara que diz para você que você é capaz, ele tem muitos privilégios. Mas tem muita gente que ajuda ele, né, ao longo da história. Aí ele chega para alguém que não tem nenhuma oportunidade, que né, muitos problemas familiares, muitas questões. Às vezes a pessoa tem até um transtorno mental e você consegue, você é capaz. Mas como que o cara sustenta aquilo depois? Como é que você fala pra dona Joana, que mora na favela lá em Belo Horizonte, saia da sua zona de conforto. Eu acho que eu vi uma reportagem, que zona de conforto, meu filho? Eu faço 3 marmitas todo dia, acordo 6 horas da manhã, criei 11 filhos, que zona de conforto, Às vezes até a pessoa mesmo, ela conseguiu atingir, ela conseguiu chegar naquela zona de conforto ali por causa de muito trabalho, né? Claro. Sim, Aí a pessoa chegou ali e as pessoas falam, e alguém chega e fala, pô, você tem que sair da sua zona de conforto. O cara, trabalhei a vida toda. Na verdade, todos nós estamos atrás da zona de conforto. Eu quero ela. Eu tô doido pra chegar nela. É bom tá lá, né? E assim, querendo ou não, isso se resume, ele se exprime em comportamento, né? Porque a pessoa, para ela poder atingir também, ela tem que saber fazer escolhas, né, Evandro? Ela tem que saber fazer as escolhas corretas para ela poder conciliar ali pensamento com atitudes e comportamento, né? Exatamente. E saber fazer escolhas exige autoconhecimento, né? Por que é importante isso para mim? Por que eu quero tanto chegar lá? O que eu vou ter quando eu chegar lá? O que eu vou ganhar? Porque às vezes eu chego lá, mas aí eu já estou doente. Né? Eu adoeci no processo. Priorizou uma coisa, então, esqueceu outra. É o que o Daniel falou. Às vezes você chegar na 50 anos bem, com saúde, já é um lucro danado. Né? Então a gente precisa pensar mais assim... Por que eu valorizo tanto isso? Porque as pessoas estão colocando na minha cabeça de que eu preciso disso, de que eu preciso daquilo, de que eu preciso de outro. Então, são tantas necessidades, né, que as pessoas nos colocam, nos impõem, que a gente acaba acreditando. Então... E a gente acaba passando isso um pouco também para os nossos filhos, né, Evandro? Porque eu sou pai, né? Então, assim, eu vejo quanto é difícil criar filho hoje, ainda mais com todas as influências que nossos filhos têm hoje na escola, influências familiares também, gente da própria família que às vezes atrapalha a gente
impor ali, não digo impor, porque imposição é uma palavra muito forte, né, Ivan? Sei. Mas ali Estabelecer. orientar, né? Orientar, explicar ali. E dá trabalho criar filho, né, Evandro, com o mundo hoje da forma que tá. Eu insisto nessa questão da sua palestra lá, que eu vi na escolinha do meu filho, do Miguel, e foi bem esclarecedora. Você deu, assim, uma ideia boa pra gente de como lidar com o filho, a criação ali, comportamento do pai, para que ele tenha uma boa saúde mental para criar o filho e para que o filho também tenha uma boa saúde mental, né, Evandro? É difícil, não é? Não é fácil, Guilherme, porque a gente aprendeu tudo errado, né? Assim que nós temos crenças culturais que atravessam séculos, assim como a gente tem hoje crenças do tipo, olha, você é capaz, se você quiser chegar lá, e você precisa chegar lá, né? As pessoas dizem pra gente assim, olha, você precisa bater nos seus filhos, por isso que o mundo tá desse jeito, você não educa direito, então você tem que ser agressivo. Então, veja, são crenças que nós aprendemos, porque a gente viu o João falando, viu uma outra pessoa falando, né? Às vezes na nossa família mesmo, e a gente acaba reproduzindo isso. Agora, a ciência já provou e vem explicando há muitos anos de que não funciona, essa agressão não funciona. Ao contrário, isso é extremamente prejudicial e adoecedor para a criança e para o sistema, né, familiar e para um todo mesmo, para o coletivo. Mas tem um método certo para criar filho? Hoje aí, o pessoal que está assistindo aí, Evandro, tem mães aí preocupadas, tem certeza que tem mães aí que se descabelam durante o dia aí, porque o filho às vezes é muito arteiro, né? Tem um método certo, Evandro, para criar filhos ou não? Tem sim. Nós precisamos ser assertivos. Precisamos ser pais, educadores assertivos. O que isso significa? A gente aprendeu, como eu disse, aprendeu tudo errado, que nós precisamos ser agressivos com os filhos, né? Mas veja, uma criança de 3, 5 anos, é uma criança que não tem um cérebro desenvolvido. O cérebro não foi programado para funcionar como um adulto espera que ele funcione. E aí veja, se aquele cérebro não é desenvolvido, como que a criança vai responder? Né? O psíquico dela não funciona conforme o adulto espera. Então é o adulto quem precisa entender como que a criança funciona. E ela vai às vezes dar birra, vai exagerar, vai ter comportamentos agressivos, impulsivos, porque não tem maturidade, não consegue entender as coisas como elas são. Que aquilo que ela precisa fazer porque é importante para ela, né? Então os pais precisam primeiramente ser acolhedores. Ou seja, se a criança está dando birra, não está conseguindo aceitar um não de um pai, e ela bate para aqui, bate para ali, você tenta proteger essa criança. Né? O primeiro passo é isso, tenta acolher, tenta proteger para que ela não se machuque. Né? E a partir disso, você permite que a criança chore, que a criança grite. Né? Aí eu costumo brincar, a partir do momento que você fica ali, né, tentando acolher, protegendo, e só permite que a criança grite e libere todas as suas emoções, talvez depois de 1 hora a criança já acalma. Né? Aí as pessoas falam, 1 hora? Às vezes menos. Né? Mas a criança precisa de um adulto devidamente habilitado, capacitado, né? Para realmente ensinar a criança a como ser assertivo. Então, veja, ela vai aprendendo consigo mesma a ser assertiva, a ser acolhedora, né? A partir do ensinamento dos pais. Né? Então, aí é importante que os pais aprendam como ser mais acolhedores, como ser mais assertivos. Né? Isto é, você olhar nos olhos da criança, você falar num tom mais tranquilo, a criança às vezes está falando de forma muito agressiva, você fala mais baixo. Se a criança está completamente fora de si, você espera, permite que a criança libere todas as suas emoções e depois você conversa. Talvez depois você tenha que repetir todo esse processo novamente, muitas vezes, e está tudo bem. Esse é o processo de educar. Né? Então, nós precisamos... Então, ou seja, o próprio comportamento e a própria reação dos pais em determinada situação ali que o filho está experimentando é determinante para que ele consiga criar o filho dele com boas
da melhor forma possível. Então, o próprio comportamento, a própria reação do pai é importante para isso, né? Exatamente, porque assim, tem uma teoria chamada neurônios espelhos, que é quando o pai se comporta, a criança está chama neurônios espelhos. Parece nome de uma banda de rock. Não, com vocês hoje, neurônios espelhos. É uma boa ideia para quem está ouvindo aí, quer montar uma banda, não tem um nome ainda. Mas assim, o que significa isso? O pai está se comportando e a criança está olhando e está aprendendo. Porque a criança aprende com o que o pai ensina, mas aprende com o que o pai faz também. Né? Então, se o pai é acolhedor, olha nos olhos, fala num tom adequado, dá pausas, escuta a criança vai aprendendo a fazer isso consigo mesma. É um processo. O cérebro, mesmo você fazendo desse jeito, não vai conseguir ficar faixa preta com 5 anos de idade. Né? Não vai conseguir. Mas é um processo. Você vai percebendo que você tem muito mais benefícios e para todo mundo vai ser muito mais funcional isso. Bom demais, hein? Bom demais, Eita! Né? Ó, eu quero ser pai, viu? Bacana. Eu já tô tendo ensinamentos aqui preciosos. É isso aí. Ô, Evandro, você tem alguma crença espiritual, uma religião? Você pratica uma religião? Você crê em Deus? Me considero católico. Sim, sim. Eu tô te perguntando isso porque é o seguinte. Como que você estabelece esse limite entre aquilo que é espiritual e aquilo que é psicológico? Científico. Né? Como é que você... Porque eu vejo uma linha muito tênue. Tem uma conexão ali. Né? Entre isso. Você consegue usar algo do espiritual para trazer pro científico e vice-versa? Como é que você trabalha com isso? Porque eu acho uma coisa muito louca, cara. Porque dizem, antigamente, na Idade Média, que toda pessoa que tinha problema mental, ela era taxada imediatamente como um endemoniado, né? E às vezes eram queimados. Né? Durante muitos anos, demorou-se muito a entender o psique humano, né? Assim... não sei se eu tentei jogar uma palavra bonita no meio do caminho, que não sei se eu usei ela certo. Mas assim, como é que você consegue estabelecer essa... Uma associação ou uma conexão? É difícil, né, Evandro? Porque veja bem. Ciência versus religião, né? Ciência, é considerado ciência aquilo que você pode medir, mensurar, né? Demonstrar e comprovar. Né? Comprovar que aquilo realmente funciona. Né? Agora, quando a gente pensa em espiritualidade, é algo que não tem como você mensurar. Como que fita métrica, né? Você mede. Aí fica a cargo da crença, né? Da fé. Mas você acho que tem até psicólogo que vai pra essa área, não tem? Tem. Tem métodos, né? Tem profissional que tem métodos que abordam um pouco desse. Aí, no caso, é um profissional que acaba estudando também sobre espiritualidade e levando isso para sua prática. Mas não é antiético. Não é antiético, né? É o que a gente chama de psicologia transpessoal. Então, assim, a pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo, né? E aí, utiliza-se muito... A pessoa fala muito sobre espiritualidade, mas sempre fazendo um link com uma perspectiva científica. Né? Então, por exemplo, nós entendemos como espiritualidade quando você se posiciona diante de questões espirituais, né? Como morte, problemas financeiros, pessoas difíceis e outros sofrimentos diversos. Então, você pode realmente se posicionar de uma forma com mais maturidade, né? Com mais inteligência. Ô Evandro, tem pessoas que não são felizes. O que essas pessoas precisam fazer para serem felizes? Não, e pegando o gancho aqui, cara, com tudo que nós estamos vivendo no mundo hoje, as pessoas estão vivendo mais, o mundo fitness, comida saudável, a era digital. As pessoas estão mais felizes? Muito bem, vamos lá. Olha, primeiramente respondendo a Julie Hermes, se eu soubesse o que as pessoas precisam fazer para ser mais felizes, eu estava lá nas Maldivas uma hora dessa, não estaria aqui gravando podcast. E tem um segredo, né, Ivan? Cara, isso vale ouro, né? Mas isso. Felicidade vale ouro, velho. Agora, quando o Daniel pergunta, as pessoas estão mais felizes? Primeiramente, vamos retomar a pergunta do Julie Hermes, né? Vamos pensar em felicidade, né? O que significa felicidade? Felicidade não é você ficar rindo à toa, né? O nome disso é idiotice.
Felicidade é quando você cultiva diversas emoções positivas. Veja bem, você eu tô rindo muito. cultiva, né? Então, veja, o que você fez hoje que te fez rir? Gravei um podcast. Uhum. Né? O que você fez hoje que te trouxe um tiquinho de paz? Enfim, o que eu fiz? O que eu fiz hoje que trouxe gratidão? Que eu me senti mais grato, né? O que eu fiz hoje que me tornou mais amoroso? Eu Entendi. trouxe uma mensagem sobre educar com amorosidade, com assertividade. Então, quando você cultiva várias emoções positivas, você se torna uma pessoa mais feliz. Entendi. Olha só. Né? E aí, respondendo ao Daniel, as pessoas estão mais felizes? Talvez não estão porque não estão investindo em felicidade, não estão cultivando ser amorosas, não estão buscando momentos de paz, não estão buscando momentos de criatividade, curiosidade, né? De alegria. Então, nós precisamos realmente perceber como que as pessoas estão influenciando as nossas cabeças, dizendo que a gente precisa ser escravo de bens materiais, de objetivos, esquecendo de valores que são muito importantes para trazer mais qualidade de vida e mais E felicidade. que realmente te fazem felizes. Então, ou seja, resumindo, eu aqui como paciente, Evandro, entendi o seguinte. A gente precisa ter bons pensamentos, a gente precisa ter bons sentimentos para ter bons comportamentos e ser feliz. Seria? Veja bem, a gente não consegue escolher ter bons pensamentos, ter bons sentimentos em muitos momentos, né? Então a gente precisa aprender a conviver com aqueles sentimentos desafiadores, Sim. com aqueles pensamentos que são intrusivos, automáticos. Às vezes a gente não escolhe certos pensamentos, certos sentimentos. E que a gente possa aprender a administrar melhor esses pensamentos e sentimentos, a conviver com eles, apesar deles, né, sem enxergá-los como um problema. Os pensamentos rígidos, os nossos sentimentos difíceis estão sempre trazendo algum recado. A gente precisa saber escutar. Oh, bacana. Ô, Daniel. É bíblico essa frase? Assim, não deixa eu passar vergonha não, porque eu sou um leitor assíduo da Bíblia e preciso lembrar se isso é bíblico. Aquele que domina sua própria alma, domina o mundo. Parece que tem Show. que é o mais Perfeito. difícil, né? Ô, E aí? Daniel, show. Ó, satisfação. Que legal, cara, que demais. Satisfação recebê-lo, Evandro. Foi bom, a gente hein? agradece muito a sua presença e a moralzinha certeza. que você tá dando pra nós aí. Ô, gente, Tá bom. segue o canal. Eu sei que é uma É. coisa que todo vídeo no YouTube que você assiste, o pessoal fala, segue o canal, compartilha, curte. Mas é isso, por quê? Olha o conhecimento que esse cara trouxe pra nós, gente. Isso. Esse conhecimento precisa ser passado. E para isso você tem que compartilhar, você tem que seguir. Então, primeiro, segue nosso canal, MrCast. Segue o nosso Instagram, @MrCast. E compartilha, curte, para que essa informação chegue para mais pessoas. Olha, talvez não, tenho certeza que muita coisa que o Evandro disse aqui, o que eu disse, o Juliermes disse, provavelmente não vai agregar nada para ninguém. Nada. Vai fazer a menor diferença na vida de Mas vocês. o que o Evandro falou aqui pode salvar uma vida, cara. É. Vocês estão prestando atenção nisso? Pode salvar uma vida, não é isso, Evandro? Pode tirar alguém da Vocês estão- depressão. Vocês Com estão ajudando certeza. as pessoas a cultivarem momentos de alegria. Isso é cultivar a felicidade. Muito bem. Segue lá, segue o canal dos garotos, hein? É isso segue aí. o Evandro. Obrigado, Isso aí. Evandro. Obrigado vocês. Valeu. Obrigado, meu Evandro, amigo Juliano. demais, foi demais, cara. Aqui, ó. Deus te Bacana. abençoe. Tamo junto. Foi demais. Galera, ó, vai continuar, viu? Tem mais gente importante pra gente trazer. Do nível desse homem aqui, tá bom? Isso. Ó, tamo indo. Fumo. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.